Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Vamos começar agora falando do Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos caminhar um pouco na palavra de Deus. No versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, as boas novas por um homem chamado João. João ouve as boas novas, João compartilha as boas novas, tem a palavra da vida, a palavra eterna, luz e vida, a palavra se fez homem. Nós também vemos aqui a mensagem de João Batista, o Cordeiro de Deus, os primeiros discípulos de Jesus, e Jesus chama Felipe e Natanael. Amados, nós vamos começar com uma palavra, as boas novas por um homem chamado João. João ouve as boas novas. Amados, há quase 2000 anos atrás, um jovem pescador chamado João deixou seu barco e as suas redes para seguir um mestre, professor, chamado Jesus, Rabone, mestre dos mestres. Durante 3 anos e meio, eles e outros 11 homens andaram com Jesus de cidade em cidade na terra da Palestina. Eles eram os discípulos, ou como poderíamos chamar, eles eram os alunos de Jesus. Amados, João e os outros discípulos aprenderam muito bem os ensinos de Jesus a respeito de Deus, de seu amor por todos os povos. Eles ouviram de Jesus as boas novas, que nós chamamos de Evangelho, por ser este o seu significado. Eles aprenderam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele veio à terra para salvar os homens, mulheres, meninos e meninas de seus pecados e dar-lhes a vida eterna. Amados, eu observo algo fantástico antes de voltar para os céus. Jesus disse aos seus discípulos para anunciar as boas novas para todas as pessoas da terra. Jesus prometeu a eles que o Espírito Santo os ajudaria a lembrar de todas as coisas que ele lhes havia ensinado. O Espírito Santo os ajudaria a compartilhar as boas novas com outras pessoas. Amados, João compartilha essas boas novas. Ele entendeu, ele compreendeu a palavra que Jesus tinha falado a ele. E ele começa a ministrar a palavra de Deus, as boas novas, o Evangelho. João passou toda a sua vida transmitindo a outros as boas novas que ele tinha ouvido de Jesus. Quando ele ficou velho, Deus mandou que ele escrevesse as boas novas. Cópias destas boas novas seriam feitas para os povos ao redor de todo o mundo. Deus queria que João compartilhasse as boas novas comigo e com você, hoje, da mesma forma como o fez com o povo que vivia naquela época. Eu quero te falar uma coisa: comece a pregar o Evangelho, as boas novas às pessoas. Siga o exemplo de João. Deus esclareceu a João para que ele escrevesse exatamente o que deveria. Assim, o Espírito Santo trouxe de volta à sua memória as palavras que Jesus havia dito. Ele anotou as importantes verdades que Jesus lhes havia ensinado tão cuidadosamente. João registrou estas verdades no Novo Testamento, no livro que é chamado pelo seu nome e que nós conhecemos como o Evangelho de João. Da mesma maneira, o Espírito Santo inspirou João a escrever outros 4 livros. 3 deles foram cartas, o outro foi uma revelação do que aconteceria, que nós conhecemos como Apocalipse. Amados, ali é a visão do futuro. Estes 5 livros se encontram na Bíblia Sagrada, juntamente com outros livros inspirados. Ele está no livro chamado Novo Testamento. João escreveu o livro em grego, uma língua que o povo daquela época entendia, conhecido como grego koiné. Como nós não entendemos o grego, a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, o português. Há muitas traduções da Bíblia em português. Olha, eu lhe sugiro uma, para que você possa nos acompanhar. A Bíblia
na linguagem de hoje. Amados, eu gostaria de falar uma coisa. Jesus é a palavra eterna. A palavra eterna. Nós lemos agora e vamos ler novamente no livro de João. Nós vamos ler novamente no livro de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amados, através de nossas palavras, deixamos que as pessoas saibam o que pensamos. Deus tem permitido que conheçamos o que Ele pensa de dois modos: através de sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, e através do seu Filho Jesus, que veio à Terra para nos falar sobre Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Em todos estes versículos, João escreveu sobre Jesus, a palavra viva. O versículo 14 diz que a palavra se fez homem. Jesus é chamado a palavra porque Deus fala conosco por intermédio dele. Deus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nos falou por meio do seu Filho. Amado, está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós temos que entender que Jesus estava com Deus desde o princípio. Jesus é Deus, e isso não significa que há dois deuses, há apenas um Deus, mas ele é uma trindade, três pessoas em uma, da mesma essência: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Cada um dos três tem uma função específica, mas sempre trabalham juntos. Deus Pai, Jesus o Filho e Deus Espírito Santo sempre existiam. Eles são eternos. Olha, não tem início nem fim. Jesus nasceu na terra e é chamado o Filho de Deus, o Filho do homem, mas antes de vir à terra, ele já existia eternamente no céu. Amados, no versículo 3 lemos que todas as coisas foram feitas por ele, isto é, por Jesus. Em outra parte da Bíblia encontramos outra vez esta afirmação: porque por meio dele, Deus criou tudo, nos céus e na terra. Colossenses 1,18. Jesus Cristo deu a vida a todas as coisas que vemos ao mundo. Deu. Da mesma maneira, Jesus dá a vida eterna àqueles que se arrependem de seus pecados e creem nele como seu Salvador. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Isso aí está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 2. Amado, capítulo de número 5. Amados, eu quero lhe falar uma coisa. É importante você entender uma coisa: que Jesus, ele é a luz e vida, é a luz dos homens. No versículo 4, você nos acompanhando, você vai ver isso. Olha, o verbo 4 nos diz que a vida de Jesus trouxe luz aos homens. Da mesma maneira que a luz nos mostra por onde andar, Jesus nos mostra como viver. Ele nos mostra o caminho para o céu. Muitas pessoas não querem aceitar Jesus. Elas preferem andar nas trevas de seu próprio caminho. Aqueles, entretanto, que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, recebem o privilégio de se tornarem filho de Deus. Amados, embora todos nós tenhamos sido criados por Deus, isso não nos faz filhos de Deus. Todos nós temos praticado mal e somos pecadores por natureza. Nossos pecados nos separam de Deus. Mas quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele tira de nós os pecados e nos dá uma nova natureza. Amados, Ele nos transforma e desta maneira não continuamos a praticar o mal. Chamamos essa grande mudança de novo nascimento. Através do novo nascimento, Deus nos torna nosso Pai. Ele se torna nosso Pai através desse novo nascimento e nós nos tornamos seus filhos. Amados, nós nos tornamos filhos de Deus não por alguma coisa que nós mesmos fazemos, mas quando nascemos deles, aí nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus pelo nascimento natural. Talvez você diga: eu já nasci cristão, meu pai e minha mãe eram cristãos. Não adianta. O fato de seus pais serem cristãos não faz de você um cristão. Você se torna cristão somente quando nasce de Deus,
como uma nova criatura, aceitando como Senhor e Salvador da tua vida. A palavra se fez carne, amado. Nós lemos lá no Evangelho de João 1,14. Este é o maior evento que se deu na história do homem, do mundo. Deus se fez homem. Ele nos amou de tal modo que veio ao mundo para ser castigado em nosso lugar, para morrer pelos meus e os teus pecados. Ah, meus amados, mas sendo Deus, Jesus, mas sendo Deus, Jesus não poderia morrer. Ele teria que ter um corpo humano para morrer. Olha, amado, em nosso lugar. Então Jesus nasceu como um bebê. Lá em Belém, o Filho de Deus se fez homem para que pudesse fazer dos homens filhos de Deus. Amados, através de Moisés, Deus nos deu a lei que nos mostra o que ela exige que nós façamos. Não podemos guardar as leis de Deus, mas elas nos fazem ver que precisamos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Por intermédio deles recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus para os nossos pecados e uma vida nova como filhos de Deus, maravilhosa e cheia de bênçãos. Amados, eu começo a observar a mensagem de João, quando você observa no versículo João 1, 19 ao 28. Leia com carinho essa palavra. Olha, é importante, todos os versículos nos falam de João Batista, o mensageiro de Deus. Este não é o mesmo João que era lá discípulo de Jesus, que esse João está lá nos versículos 6 a 10 e o 15, falando sobre João o Batista, que era primo de Jesus. Grandes multidões iam ouvir a pregação de João Batista. Muitas pessoas pensaram que talvez ele fosse o Messias, o Cristo, o Salvador que Deus prometera enviar. João lhes disse que ele era apenas o mensageiro de Deus, enviado para lhes dizer que se preparasse para receber o Messias. Ele era a voz do que clamava no deserto. Amado, ele disse ao povo que se arrependesse e deixasse os seus pecados. Quando as pessoas assim faziam, ele as batizava para arrependimento. Nos tempos bíblicos, amado, quando um grande rei estava indo a algum lugar, ele enviava antecipadamente um mensageiro para informar ao povo que ele ia chegar. Foi exatamente isso que João fez em relação a Jesus Cristo. Amado, ele veio para informar que estava chegando o Cordeiro de Deus. João Batista conhecia Jesus desde que ambos eram crianças. As mães deles eram primas. Entretanto, João não soube quem realmente Jesus era, até que Deus lhes revelou. Deus mostrou a João que Jesus era o Messias, aquele que se sacrificaria pelos nossos pecados, pelos pecados de todo o povo, que batizaria com o Espírito Santo o Filho de Deus. Antes desta revelação, João pensava em Jesus apenas como um homem bom. Ainda hoje muitas pessoas pensam assim. Todos nós temos necessidade de ter um encontro pessoal e conhecê-lo, conhecer a Jesus melhor. Amado, esta palavra te ajudará a conhecer melhor a Jesus. Jesus foi chamado Cordeiro de Deus, porque os cordeiros eram sacrificados pelos nossos pecados, pelo pecado das pessoas daquela época. Aqueles que pecavam e mereciam a morte, podiam pedir a Deus que aceitasse a morte de um cordeiro em seu lugar. Jesus é o cordeiro que Deus enviou para morrer em nosso lugar, para pagar as nossas transgressões. Amados, quando você chega no versículo 35 a 42, você começa a ver os primeiros discípulos de Jesus. Olha, 2 discípulos, ou 2 seguidores de João Batista, seguiram a Jesus. Um deles foi André. O nome do outro não é mencionado. Pode ter sido João, o escritor do Evangelho que você está, nesse momento, estudando comigo. André foi buscar seu irmão Simão, que também é chamado de Pedro. André disse que cria que Jesus era o Messias. Messias quer dizer Cristo ungido. Nós já falamos isso em outras tríades, como a tríade Quem é Jesus, que nós terminamos na semana passada. Mas aqui, amados, eu quero te falar uma coisa. Ele vai falando a palavra de Deus e ele vai ministrando ao meio ao seu coração. Jesus chama Felipe e Natanael. Felipe é um homem, é um bom exemplo para nós. Ele falou a Natanael a respeito de Jesus.
A princípio, Natanael não creu que Jesus era o Messias. Algumas pessoas também, a princípio, não creem no que nós lhe dizemos sobre Jesus. Filipe diz assim: venha e vê, faça esse convite às pessoas, venha e vê. Traga essas pessoas à casa do Pai. Aqui eles conhecerão a Jesus de uma maneira poderosa. Quando Natanael foi ver por si mesmo, ele se convenceu de que Jesus era o Filho de Deus. Todo aquele que procura Jesus em oração, com um coração sincero, pode e vai saber a verdade sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus se revelará a si mesmo. Jesus se revela a nós. Amados, aqui no versículo 51, Jesus chama a si mesmo como o Filho do Homem. Este nome é usado 13 vezes no Evangelho de João. Isso nos lembra que o Filho de Deus deixou o seu trono no céu, se esvaziou-se da sua glória e veio à terra e se fez homem. E obedeceu até a morte de cruz. Ele teve um corpo como o meu e o seu. Ele entende os nossos problemas. Ele também foi tentado, mas não pecou. Ele sempre fez a vontade de Deus como Filho do Homem. Jesus nos mostra como a humanidade pode ser perfeita com a ajuda de Deus. Como Filho do Homem, ele representou todo o gênero humano diante de Deus. Ele morreu como um substituto de toda a raça humana. João inicia o seu evangelho dizendo a nós quem é Jesus. Neste primeiro capítulo, aqui, nós vimos ele citar este nome de Jesus, a palavra Jesus, Cordeiro de Deus, Messias, Cristo, Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel e Filho do Homem. Então, meu amado, guarde essa palavra no seu coração e comece a entender, comece a gravar essa palavra a cada dia, sabendo que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus. Jesus, ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra da vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.